Pessoal, meu nome é Nívia e eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também professora do Programa de Pós-Graduação em Botânica do Museu Nacional da UFRJ. Essa é a primeira de uma série de tutoriais, de videoaulas que serão utilizadas nas práticas da disciplina Princípios de Análise Multivariada para Taxonomia e Ecologia, uma disciplina que está sendo ofertada agora em 2023 no Programa de Pós-Graduação em Botânica do Museu Nacional. E o objetivo dessa aula, né, é apresentar o programa que a gente vai utilizar nas nossas aulas práticas, que é o Fitopac. A gente vai utilizar a versão 2.1 do Fitopac, que foi disponibilizada pelo professor George Shefford em 2010. O professor George é professor aposentado da Unicamp, né, e foi meu orientador durante o doutorado, e eu fico muito feliz e desde já eu agradeço ao George, né, por criar esse programa com essa interface tão amigável que possibilita que pessoas que não têm uma familiaridade com estatística, com análise, com programação, né, dá a possibilidade que essas pessoas possam analisar os próprios dados, compreender os próprios dados, né? E aí cabe também destacar aqui, para quem estiver acompanhando essa aula fora da disciplina, esse tutorial, né, a gente vai tratar aqui de análises exploratórias e descritivas, né, que é um campo dentro das análises multivariadas que é muito importante para a ciência que trabalha com biodiversidade, e aqui a gente vai enfocar, sobretudo, ciência que trabalha com vegetação, né, com botânica de uma forma geral. O Fitopac é um pacote de programas para trabalhar com dados de vegetação, inicialmente dados de levantamentos fitossociológicos, né, que depois de algum tempo George incorporou também algumas análises multivariadas nesse programa. É útil para diferentes campos das ciências que trabalham com biodiversidade, também para outros campos das ciências naturais e também das ciências humanas, né, e é um software livre com uma interface muito amigável. Ele foi criado pelo George na década de 80, atendendo uma demanda do Departamento de Botânica da Unicamp naquele período, que tinha pesquisadores que trabalhavam com vegetação, com levantamentos de dados fitossociológicos e produziam uma quantidade muito grande de planilhas com, né, uma dificuldade grande para analisar esses dados. Na década de 90, em 95, foi realizada uma atualização pelo George e aí a interface já ficou um pouco mais amigável, mas ainda utilizando o DOS, né, dentro do ambiente do Windows. E essa versão que a gente vai trabalhar na disciplina é uma versão derivada da versão disponibilizada pelo George em 2006, que era o Fitopac 1.6, que já apresentava aí a possibilidade de se trabalhar com análises multivariadas. Então, como eu falei, a versão que a gente vai utilizar na disciplina é a versão 2.1, que é uma versão que foi liberada pelo George em 2010, que apresenta aí, então, a possibilidade de se trabalhar não apenas, né, com os parâmetros fitossociológicos, mas também com as análises multivariadas descritivas. Uma coisa importante de destacar é que nessa versão do Fitopac a gente carrega as nossas matrizes de dados a partir do Excel. Então a gente trabalha, monta nossos dados, nossas matrizes no Excel e consegue carregar essa matriz dentro do Fitopac. Importante de destacar é que dentro do Excel, na hora de salvar o arquivo, a gente precisa salvar com a extensão .xls, que seria aquela extensão de arquivos do Excel 97 a 2003, porque senão você não vai conseguir carregar o seu arquivo dentro do Fitopac. Tá? Então é importante salvar sua matriz de dados, né, com a extensão Excel 97 a 2003. Esse é o layout do programa. E a gente vai entender um pouquinho melhor desse programa numa próxima videoaula, que eu vou mostrar como carregar os dados e como, né, realizar as principais análises multivariadas que estão disponíveis dentro do Fitopac. Para a gente entender como que o programa funciona, a gente tem então nossas matrizes de dados que são produzidas no Excel, né? A gente vai carregar esses arquivos dentro do Fitopac e vai salvar esses arquivos como arquivos Fitopac, com uma extensão própria do Fitopac, que é a partir de então que o programa vai conseguir rodar as análises. Como saída, a gente tem formulários de texto, arquivos de textos, gráficos e arquivos de dados também, que a gente pode pegar e utilizar para realizar gráficos, produzir gráficos também em outros locais. Vale destacar que os gráficos, as figuras produzidas no Fitopac, têm uma qualidade muito boa e permitem que a gente faça algumas edições que a gente vai explicar também em próximos tutoriais.
Como funciona, então, no Fitopac? Como eu falei, a entrada de dados no Fitopac é a partir das matrizes, né? E o que são matrizes? Matrizes são as tabelas, as planilhas do Excel, né? E a gente trabalha, em geral, em levantamentos de biodiversidade, trabalhos com dados florísticos ou dados ecológicos sobre plantas ou sobre animais também, né? A gente tem geralmente parcelas ou áreas e temos espécies, né? No caso de uma matriz dessa, que a gente chama de matriz de espécies, as nossas áreas são as amostras e as espécies que estão presentes nessas áreas são os descritores para essas áreas. E aí eu posso ter dado de abundância de espécies, dado de presença e ausência de espécies. A gente vai falar sobre isso na nossa aula teórica. Então, o importante é que essa matriz ela tenha sempre como linhas as amostras e os descritores serão as colunas. A depender da sua matriz de dados, você pode até organizar as amostras como colunas e os descritores como linhas, e aí a gente pede para o Fitopac transpor essa matriz, tá? Isso a gente vai ver, né, numa próxima videoaula, num próximo tutorial sobre adição de dados no Fitopac. Uma coisa que é importante antes da gente analisar os dados seria eliminar aquelas espécies que ocorrem em poucas áreas, que são chamadas de espécies raras, eliminar também, retirar aquelas amostras que são outliers, que são muito diferentes dentro do conjunto total de amostras. O que é importante quando a gente tem variáveis marcadoras, que são aquelas variáveis, aqueles descritores que a gente adiciona na tabela apenas para definir se essa parcela é localizada na área X ou na área Y. Então, a gente pode adicionar um descritor como um caráter numérico, né, que a gente vai usar apenas para depois colorir, por exemplo, uma amostra. Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, né? E isso é importante, a gente mascarar essas variáveis no Fitopac. Eu vou ensinar também como se faz isso na próxima videoaula. E quando a gente tem dados de incidência, dados que são de presença e ausência, a gente precisa informar para o Fitopac que o 0 é ausência e o 1 é presença. E a gente vai fazer isso também numa próxima videoaula. Aqui, né, a gente tem um exemplo de um dendrograma com variáveis marcadoras, então a gente tem a cor aqui, significaria a fitofisionomia de floresta atlântica, ou a localidade, a depender aí, que eu fiz na realidade um dendrograma composto, né, marcando duas possibilidades. E a gente vai entender então quais os principais comandos presentes no Fitopac e quais serão utilizados na nossa disciplina. A gente vai usar principalmente, né, o comando multivar e o cornel, tá? Sobretudo o multivar para calcular índices de similaridade, por exemplo, né, para realizar análises de agrupamento e também de ordenação. Então, é esse os principais parâmetros que a gente vai utilizar para as análises multivariadas no programa Fitopac. Então, nesse tutorial, né, nosso objetivo era apresentar o Fitopac para vocês e no próximo tutorial eu vou ensinar como carregar arquivos no Fitopac. Tchau, tchau!